Bom dia, irmãos queridos. Nesta quarta-feira, dia 1º de maio, festa de São José Operário. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São José Operário, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 53 a 58. E nos unimos a todos os que vivem esse dia do trabalhador. O trabalho ocupa a maior e melhor parte da nossa vida, mas não é fácil dar o sentido certo à fadiga do dia a dia. Se descobrirmos o valor do trabalho, a nossa vida vai mudar. Deus trabalha sempre. Jesus faz o mesmo nessa terra. E nós? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Ele foi para sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que ficaram admirados. Diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? E mostravam-se chocados com ele. E Jesus, porém, disse: um profeta só não é valorizado em sua própria cidade e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é ele o carpinteiro, filho do carpinteiro José? Sua mãe não se chama Maria? Assim falam os habitantes de Nazaré, estarrecidos pelo que Jesus fazia e dizia. Para os conterrâneos, que já conheciam José e Jesus, era difícil passar do nível do dia a dia ao nível sobrenatural, o nível da fé. No entanto, esta reação nos mostra a normalidade da vida da Sagrada Família. Aos olhos do povo, Maria, José e Jesus eram apenas mais uma família comum, trabalhadora, sem nada de extraordinário. Não havia nada de surpreendente em sua existência. Como quase todos, tinham uma vida feita de anos de trabalho sempre igual, de dias humanamente monótonos que se sucedem um ao outro. Hoje consideramos a vida de São José e de Jesus, especialmente em sua dimensão de trabalhadores. É um aspecto esquecido que aponta para a vida de Nazaré, que durou quase 30 anos. E a primeira coisa que se destaca é uma existência simples. O que pode esperar da vida um habitante de uma aldeia perdida como Nazaré? Apenas trabalho, trabalho, trabalho duro, todos os dias, sempre com o mesmo esforço. E no fim da jornada, uma casa pobre e pequena para recuperar as forças e recomeçar a tarefa no dia seguinte. Este era José, este era Jesus, até seus 30 anos pelo menos. José significa em aramaico Deus acrescentará. E Deus acrescentou de verdade algo extraordinário, a humilde e sempre igual vida de José. Sua carpintaria era uma igreja. À luz da humilde vida de José, entendemos que Deus acrescenta dimensões inesperadas ao nosso dia a dia. Deus encharca a nossa rotina do dia a dia de um valor que a torna importante, que a insere numa outra dimensão, a dimensão divina. Enquanto José serrava uma madeira, estava sustentando o Filho de Deus, estava ensinando ao Filho de Deus como é ser homem verdadeiro.
Nós não podemos imaginar o valor imenso do nosso humilde e escondido, fadigoso trabalho. Ele faz parte do plano de Deus e Deus precisa dele. O mundo é o altar no qual os homens trabalhadores oferecem o sacrifício de sua vida, oblação sagrada, santa e agradável. A nossa vida é uma missa. Esse é o culto espiritual do qual tanto fala São Paulo. Um dia, Deus nos concederá de aprofundar melhor essa importante e esquecida dimensão da nossa fé. Nazaré era composta de um conjunto de 30 a 40 casas reunidas na ladeira de um pequeno monte, muitas delas parcialmente escavadas na rocha. Era pouco mais do que uma aldeia, que ocupava um espaço menor que o nosso sítio São Miguel Arcanjo, com no máximo 300 habitantes. Podemos dizer que os nossos sítios São Miguel Arcanjo, Rainha da Paz, são mais povoados, mais numerosos do que Nazaré. Não se encontrava o nome Nazaré em mapa nenhum, nem nos detalhadíssimos mapas romanos, aos quais nada fugia, porque todos deviam pagar o imposto a César. Nazaré estava completamente fora das grandes rotas, esquecida e solitária, perdida no interior. A maioria dos habitantes trabalhava na agricultura ou na criação de cabras e ovelhas, mas nunca faltava um artesão como José. Ele e Jesus trabalhavam a madeira para os mais diversos usos. Construíam telhados de madeira. Os telhados eram feitos mais ou menos com a técnica do pau a pique. Os carpinteiros daquele tempo fabricavam vigas, portas, janelas, mesas, cadeiras, até ferramentas talhadas para a agricultura, como arados ou simples utensílios domésticos. Em Nazaré, José devia ser um dos poucos artesãos, se não o único. José e Jesus deviam tirar muita gente de dificuldades e problemas com seu trabalho bem acabado. José e Jesus precisavam trabalhar para sustentar a casa, mas não só por isso, repetimos. Pense um pouco. Em um lugar tão pequeno, ou todos se ajudavam entre si, ou passavam fome e sucumbiam. Por isso que a aldeia era uma família. Cada um oferecia ao outro uma ajuda para viver e recebia o que necessitava para viver. Um criava gado e ovelhas, outros cultivavam os campos, outros fabricavam ferramentas. E depois trocavam entre si o que produziam e todos viviam melhor. Sozinhos nunca teriam conseguido sobreviver. Se bem refletirmos, o salário não nasceu para se enriquecer, mas para se ajudar reciprocamente, com mais facilidade. Antigamente se trocavam bens in natura. Hoje se troca dinheiro, mas o princípio não mudou: ajudar uns aos outros. Todo trabalho agrega um valor à sociedade, produzindo bens ou prestando serviços. O médico precisa do pedreiro que lhe construa o hospital, senão não teria onde trabalhar. O pedreiro precisa do médico quando está doente, mas precisa também daquele que lhe fornece o cimento, os blocos. Quem fabrica cimento precisa se alimentar como todos para ter força de trabalhar, ou seja, precisa do agricultor, precisa daquele que cria o gado para comer. Assim, o agricultor precisa do médico, precisa do pedreiro que lhe construa a casa. Na sociedade não se trabalha só por salário, mas para construir o bem comum. Mais entrosada e unida é uma sociedade, mais as pessoas ganham bem-estar. Mas se cada um quer passar a perna prejudicando o outro, então com uma mão constrói e com a outra destrói. Uma sociedade fundada na falcatrua e na desconfiança não se sustenta. Qualquer trabalho bem feito é sempre uma forma de colaboração social,
de ajuda ao próximo, de melhoria das condições de vida. Mas para nós cristãos, o trabalho tem também um outro significado: ajudar Deus, completar a obra de Deus. Sim, Deus quer ser ajudado. Depois que Deus criou o homem, o pôs no jardim do Éden, no paraíso terrestre, para que o cultivasse, está escrito na Bíblia. Isso significa que a criação não estava acabada e que Deus pedia a Adão e pede a nós também que completemos a sua criação. O mundo é fruto de Deus e também da nossa obra. O mundo espera a nossa obra, nosso trabalho, para ser melhor. O trabalho vai bem além da remuneração que uma pessoa recebe. Vale muito mais do que um salário. Você não se venderia por R$2.000, entende? Na obra que você faz, você coloca o seu sangue, a sua mente, a sua interioridade, sua energia, seu carinho. Não tem dinheiro que pague isso. Mesmo no mundo, ou você trabalha por vocação, por amor, ou você se sentirá um escravo explorado. Você vale e produz muito mais do que R$2.000, R$3.000 de salário, entende? Tudo o que falamos até aqui mostra claramente que o dinheiro não é o fim último do trabalho, e nem a recompensa é o fim último do trabalho. Mas vamos refletir com mais profundidade sobre um outro aspecto, o mais fundamental. Vamos nos perguntar: o trabalho serve só para produzir objetos materiais ou vai além do mundo material? Reflita um pouco. Hoje nós não temos nenhum objeto que tenha sido fabricado por São José, mas temos Jesus. Muito mais do que José construiu com suas mãos, é importante o que ele construiu com seu exemplo, com seu amor, com seu carinho. José formou Jesus, verdadeiro homem forte, sério, sábio, homem de uma só palavra, homem de Deus, homem-Deus. E fez isso com seu ensinamento técnico, com seu profissionalismo, com seu exemplo, com sua obra incansável, sempre igual todos os dias. Pense um pouco. Na antiguidade, na língua grega, é interessante notar que a palavra teknon significava trabalho, e disso vem a palavra técnica que hoje usamos. Mas no mundo dos gregos, teknon, teknos, podia significar também filho, ou seja, o trabalho era considerado um pouco como um filho. O filho é uma produção do ventre da mãe, e o trabalho é uma produção das nossas mãos. Se ele for feito com carinho e com amor, produz bem mais do que objetos. O trabalho produz vínculos, produz vida, produz o céu nesta terra. O homem não se deve limitar a fazer coisas, a construir objetos. O trabalho nasce do amor, manifesta o amor, orienta-se para o amor. É só o amor a Deus e aos outros que nos impulsiona a trabalhar muito e bem, com ordem, acabando os detalhes, com concentração e intensidade. Nós também podemos nos perguntar: o nosso trabalho é obra de Deus? Constrói a obra de Deus? Hoje, na festa de São José Operário, trabalhador sério e respeitado, reconhecido pelo seu trabalho, vale a pena ouvir também as palavras do nosso Papa São João Paulo II, que entendia bem de trabalho, sendo que ele próprio foi um trabalhador das minas na Polônia. Assim ele diz: Desde o século passado, este dia de 1º de maio teve sempre um profundo significado de unidade e de comunhão entre todos os trabalhadores, para salientar o seu papel na estrutura da sociedade e para defender os seus direitos. Em 1955, o Papa Pio XII
quis dar ao 1º de maio também um caráter religioso, dedicando-o a São José Operário, e desde então a festa civil do trabalho tornou-se também uma festa cristã. Estou muito feliz em poder expressar hoje com vocês os sentimentos da mais viva e cordial participação nesta festa, recordando o afeto que a Igreja sempre teve pelos trabalhadores e a solicitude com que procurou e procura promover seus direitos. Quem honestamente procura conhecer e seguir o ensinamento da Igreja vê como na realidade ela sempre amou os trabalhadores e mostrou e afirmou a dignidade da pessoa humana como fundamento ideal de todas as soluções dos problemas relativos ao trabalho, à sua retribuição, à sua proteção, ao seu aperfeiçoamento e à sua humanização. Como eu disse na encíclica Laborem Exercens, continua o Papa João Paulo II, o trabalho é um bem do homem, porque mediante o trabalho, o homem não somente transforma a natureza, adaptando-a às suas próprias necessidades, mas também se realiza a si mesmo como homem e até se torna mais homem. A festa do 1º de maio é oportuna para reafirmar o valor do trabalho e da civilização fundada sobre o trabalho, contra as ideologias que, ao invés, apoiam a civilização do prazer ou da indiferença e da fuga. Todo trabalho é digno de estima, também o trabalho manual, também o trabalho desconhecido e oculto, humilde e fatigante, porque cada trabalho, se for interpretado de modo perfeito, é um ato de aliança com Deus para o aperfeiçoamento do mundo. É um empenho de libertação da escravidão das forças da natureza. É um gesto de comunhão e de fraternidade com os homens. É uma forma de elevação em que se aplicam as capacidades intelitivas e volitivas. Jesus mesmo, o Verbo divino que se encarnou para nossa salvação, quis antes de tudo e durante muitos anos ser um humilde e diligente operário. Quanto o Papa João Paulo II diz, nos faz conscientizar sobre a altíssima dignidade do trabalho, de qualquer trabalho. Se uma pessoa não trabalha, faz o que o dia inteiro? Dedicar as nossas 8 melhores horas do dia ao trabalho significa que a pessoa dedica o melhor de si mesma à sua atividade. O fato de que no tempo antigo a pessoa era conhecida e identificada pelo seu trabalho, por exemplo, o carpinteiro de Nazaré, significa que o trabalho definia de certa forma a pessoa. Imagine um pouco se José não fosse capaz de trabalhar bem. Será que ainda o chamariam o carpinteiro de Nazaré? Ou diriam o incompetente de Nazaré? O ladrão de Nazaré? Que pega trabalho e não entrega? Quem iria encomendar o trabalho dele? Você entende que uma pessoa que não sabe trabalhar não goza da estima de ninguém? Por isso que São Paulo diz: quem não trabalha nem coma. Sim, porque uma pessoa que não trabalha, por preguiça ou desleixo, logo se torna um parasita da sociedade. Para ser cristão, precisa ser homem, e para ser homem precisa saber trabalhar, ter uma profissão. Portanto, quem não sabe trabalhar, quem não é um bom trabalhador, nunca será um bom cristão, porque o cristão não pode ser um parasita. O amor é sempre ativo, ama por primeiro. E que tipo de amor é sugar da sociedade sem nunca dar? Imagine um pouco se Jesus não tivesse sido um bom carpinteiro. Primeiro Maria, sua mãe, teria passado fome, sobretudo depois da morte de José. O único que ganhava em casa era Jesus. Segundo, ninguém teria acreditado na sua palavra. Teriam pensado: não deu certo no seu trabalho e agora vai vender palavras. É importante entender
que se você não sabe trabalhar, nem pode abrir a boca para evangelizar. Essas reflexões sobre tudo o que São João Paulo II falou nos ajudam a entender melhor o trecho que agora vamos ler novamente. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Ele foi para sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que ficaram admirados. Diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? E mostravam-se chocados com ele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é valorizado em sua própria cidade e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Nesse momento estamos prontos para escolher um propósito que nos estimule a trabalhar com seriedade e responsabilidade, qualquer que seja o nosso papel neste mundo.
Não é ele o filho do carpinteiro? Paz e alegria a todos. Não é ele o carpinteiro? Paz e alegria a todos.